E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tel e neste vídeo estarei falando sobre sistema de equação do primeiro grau com representação gráfica. Espero que gostem, já clique no gostei. Vamos sistema lá? De equações do primeiro grau. Considere o seguinte problema. O jogador Pipoca, em sua última partida de basquete, acertou X arremessos de 2 pontos e Y arremesso de 3 pontos. Então vamos verificar essa primeira parte. Se ele tivesse acertado um arremesso de 2 pontos, ele teria 2 pontos. Se ele tivesse acertado 2 arremessos de 2 pontos, então 2 vezes 2, 4. Se tivesse acertado 3 arremessos, 3 vezes 2, 6. E assim por diante. É uma multiplicação. Então, se ele acertou X arremessos, então de 2 pontos, então qual o total de pontos de 2 pontos, né? De arremessos de 2 pontos, seria 2x. E o mesmo raciocínio para os de 3 pontos, seria 3 vezes y, então 3y. Então o total de pontos dele seria 2x mais 3y, sem, somente através dessa interpretação bem rápida. E outra informação, ele acertou 25 arremessos e marcou total de pontos 55 pontos. Então, se ele acertou 25 arremessos, então a quantidade de arremessos de 2 pontos mais a quantidade de arremessos de 3 pontos terá que ser 25. E acertou ou marcou 55 pontos. Então, é aquela interpretação que a gente tinha feito antes. 2x mais 3y é igual a 55. Então, seria essas duas equações desse primeiro problema. Então, quantos arremessos de 3 pontos ele acertou? Então, a gente vai traduzir através dessas equações e transformando num sistema de equações. Então, colocar umas chaves, né, para representar que é um sistema. Então, o resultado seria o X arremessos seria o arremesso de 2 pontos, daria 20, e o 5 seria o arremesso de 3 pontos, que torna ambas as sentenças verdadeiras, é chamado solução do sistema. Um sistema de duas equações com duas variáveis possui uma única solução. A seguir, aprenderemos como solucionar um sistema desse tipo. Então, a gente vai ver como que a gente pode resolver para encontrar essa solução. Né? No caso aqui foi 20 e o 5. O x valendo 20 e o y valendo 5. 20 arremessos de 2 pontos e 5 arremessos de 3 pontos. A resolução de um sistema de duas equações com duas variáveis consiste em determinar um par ordenado que torne verdadeiras ao mesmo tempo essas equações. Então, satisfaça as duas equações. Então, um valor, né, que possa ser substituído nas duas equações e o resultado será verdadeiro para as duas. Então, o primeiro método que iremos ver seria o método de substituição. O que consiste o método da substituição? O próprio nome já diz, você vai substituir. Mas vamos verificar o que seria o substituir nesse método. Solução. Determinamos o valor de x na primeira equação. Então, a primeira equação era x mais y é igual a 4. Então, eu estou isolando o x, passando mais y para o outro lado, fica menos y. Então, o x terá o valor de 4 menos y. Aí eu pego a segunda equação, que era 2x menos 3y igual a 3, vou tirar o x, colocar o valor que eu isolei da primeira equação, que é 4 menos y. Lembrando que isso aqui você vai ter que fazer a multiplicação por distributiva. 2 vezes 4, 8. 2 vezes y menos 2y. No caso era negativo, então menos 2y. Menos 3y. Você junta todos os termos que estão semelhantes, que é o y com y, menos 2y menos 3y, que dá menos 5y. E o 8 eu passei para o outro lado, ele é positivo, passo para o outro lado vira negativo. Então, 3 menos 8 daria menos 5. Multiplicamos ambos os membros por menos 1. Então, quando multiplica por menos o negativo, vai ficar mais. Então, fica 5y igual a 5.
Tá multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. 5 dividido por 5 dá 1. Então o y vale 1. Aí a gente teria que voltar aonde está isolado o x e substituir o y por 1. Que aí vocês encontram que é 4 menos 1, daria 3. Que mostrando aqui, né? Substituir o y por 1, vai ficar 4 menos 1, daria 3. Então a solução é esse par ordenado 3, 1. Agora o método da adição. Então, através dessa solução, né, que pode ser racional em racional, que poderia também ser real em real, vamos verificar esse sistema x mais y igual a 10 e x menos y igual a 6. Se você somar essas duas equações, olha o que acontece. O y tem sinais opostos, vão ser cancelados. Então, x mais x dá 2x, 10 mais 6 dá 16. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, dá 16 sobre 2 igual a 8. Então, basta somar as equações, mas para aplicar este método, a gente tem que verificar se vai ter o cancelamento de uma incógnita, de uma letra. Se houver o cancelamento, a gente aplica ao método da adição. Caso queira aplicar o método da adição e não, ao somar, e não cancele uma das letras, você tem que trabalhar com as duas equações para que possa cancelar uma das letras para achar o valor da segunda letra, que no caso aqui foi 8. Aí, substituindo em qualquer uma das duas equações, o x valendo 8, então, no caso, o y, né, substituindo aqui o y vale 2. Ou seja, o sistema tem como solução o par ordenado 8 e 2. Sempre o primeiro é o x e o segundo é o y. Solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas através da representação gráfica. Então, a gente volta no método de montar o gráfico de uma função do primeiro grau, de uma equação do primeiro grau. A gente verifica pelo menos dois valores que satisfaçam a primeira equação, no caso que eu fiz vários valores, e os valores que satisfaçam a segunda equação. Dentre esses valores, a gente tem a solução, que é o 3 e o 4, né? No caso desse sistema de x mais y igual a 7 e 2x mais 4y igual a 22, tem como solução esse sistema 3, 4. Está em negrito aqui destacado, que é o valor que tem semelhante. Graficando essas duas equações, né, verificamos que o 3, 4 é a solução do sistema. Verificando através do gráfico que eles vão se cruzar no 3 e no 4. As duas retas que a gente tinha todos os valores, né, que a gente determinou aqueles valores, vai interceptar no 3 e 4. Portanto, podemos verificar através da construção gráfica que a solução do sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas é o ponto de interseção, é o ponto de encontro das duas retas correspondentes às duas equações. Então, tem o método de adição e subtração e tem um método gráfico. E a solução no método gráfico é o ponto de encontro das duas retas. Exemplo 2. Cláudio usou apenas notas de R$20 e de R$5 para fazer um pagamento de R$140. Então, o total foi R$140. Quantas notas de cada tipo ele usou? Sabendo que no total foram 10 notas. Então, se eu chamar de x as notas de 20 e y as notas de 5, lembrando que ele usou 10 notas, então x é a quantidade de notas de 20 e y é a quantidade de notas de R$5. Então, x mais y já vai dar a nota de R$10, né? A quantidade de 10 notas. X mais y é igual a 10 notas. E para achar o valor total, basta pegar o valor de cada nota e multiplicar pela letra correspondente. Então, 20x mais 5y é igual a 140. E a gente monta a equação monta o sistema de equações com essas duas equações. E através do gráfico, né, a gente atribui valores, né,
para a primeira equação e para a segunda equação, verifica que o 6 e o 4 é o valor em comum, né, das duas equações, então ele vai ser a solução, pois é o ponto de encontro das duas retas, né, ponto de interseção das Espero que duas tenha retas. gostado. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade desse canal. E até o próximo vídeo.